Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Fábio Cleverson, do nosso canal Fábio Cleverson. Já disse, sempre digo em todos os vídeos que não dá para mudar esse nome. Professor de Biologia e venho aqui com vocês mais uma das nossas videoaulas, nosso conjunto de videoaulas. Lembrando sempre que essas nossas videoaulas, elas têm um caráter totalmente amador, não é algo profissional, não é aquela coisa extremamente elaborada, mas o objetivo principal nós fazemos pequenas revisões bem resumidas em alguns tópicos relacionados à biologia. Como você pode perceber aí na sua tela, o nosso tópico de hoje são os vírus, certo? Vírus que esse ano, né, não se fala em outra coisa que não seja um vírus. Então, sem mais delongas, né, se você achar esse vídeo útil, se você achar interessante, curta ele, compartilhe, assim, toque no sininho, sei lá, essas coisas que as pessoas falam. Mas vamos começar, porque eu não sei conversar muito, então vocês sabem. Então, nosso trabalho hoje, os vírus, certo? Vamos ver o que os vírus guardam pra gente, o que eles têm. Aqui vocês estão vendo algumas animações, né, alguns GIFs animados de vídeos, e você está vendo de cara que eles têm relações diretas, olha, com as nossas células. Quando eu falo nossas células, eu estou falando nós, seres vivos, certo? De cara, você sabe que os vírus são organismos, micro-organismos considerados acelulares. Acelulares você vai entender como, olha, A de ausência, ausência de células. Por favor, sempre procure seguir o cursorzinho, aí o nosso mouse. Só um momentinho que eu estou organizando uma coisa aqui. Ok. Bom, são acelulares, significa que eles estão totalmente desprovidos de células. Você sabe que os seres vivos são uma das características principais da biologia, né, dos seres vivos, é a presença de célula. O ser pode ter uma célula unicelular, como a ameba, a bactéria e etc. Os seres podem ter várias células, como nós seres humanos, as plantas, etc. São os seres pluricelulares. Os vírus, por serem totalmente desprovidos de células, micro-organismos chamados de acelulares. Se você observar aqui, olha, a segunda observação sobre os vírus, parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, parasita já deixa claro, parasita algo. Eles vão precisar escravizar algo, né? Parasitar, retirar recursos de algum outro ser vivo. Intracelulares, a palavra deixa claro para você. Eles vão utilizar o metabolismo interno da célula, certo? Como eles não têm células, eles precisam de uma célula para se multiplicar. Uma vez que são acelulares desprovidos de células, eles precisam atacar uma outra célula. Por isso que, em muitos casos, eles nos causam doenças, certo? Porque eles utilizam as nossas células, nós, seres vivos de um modo geral, para poder se multiplicar. E obrigatórios, ó, justamente como eles não têm sua própria célula, eles são obrigados a escravizar, a atacar uma outra célula. Então, são parasitas intracelulares obrigatórios. São extremamente pequenos, são enquadrados como ultramicroscópicos. Como vocês podem ver, eles medem menos de 0,2 micra. Quando você vê essa letra aqui, grega, seguida de um M, micrômetro, tá? É uma unidade de medida muito pequena, a gente vai ter uma aula especial só para ela em algum momento. Certo? Por isso, são considerados como ultramicroscópicos. Bom, do que um vírus basicamente é feito? Eu costumo comparar, né, falar para os meus alunos, de um modo geral, os vírus, eles nada mais são do que algo parecido com isso que eu vou te mostrar agora. Né? Você está vendo aqui uma caixinha, tá? Uma caixinha plástica comum. Tá? Imagine que essa caixinha é feita de um material proteico, ela é feita de proteína, e dentro dessa caixinha você vai ter um material genético. Esse material genético, ele pode ser o DNA ou o RNA, certo? Em alguns casos, os famosos citomegalovírus que você está vendo aí no slide, pode apresentar os dois. Mas, de um modo geral, ou o vírus ele tem DNA ou ele tem RNA, certo? E, basicamente, todos os vírus vão ser formados por uma cápsula de proteína, uma caixinha de proteína, lembrando que ele não tem célula, certo? Uma caixinha de proteína e dentro dessa caixinha de proteína, material genético. Tudo bem? Cápsula proteica, material genético no seu interior, ok? Porém, alguns vírus, podem apresentar algo mais. Além dessa cápsula de proteína, com material genético dentro, que é o básico que todo vírus tem que ter, alguns ainda vão estar revestidos, ou seja, por cima dessa cápsula de proteína, você vai encontrar uma membrana, ou seja, eles têm um outro revestimento, tá? Uma membrana.
a mesma membrana das células, a mesma membrana plasmática. Essa membrana não é deles. Como você sabe que ele é um parasita intracelular obrigatório, quando ele ataca uma célula, utiliza seu metabolismo para se multiplicar, que eles, digamos, seus filhotes, né, sua cria, vai sair da célula, alguns, não todos, alguns vírus trazem da célula, retiram da célula a sua membrana. Ok? Então, são vírus que, além da cápsula proteica, além do capsídeo, que a gente vai ver mais adiante, o material genético lá dentro, alguns vírus apresentam um envoltório, que nada mais é do que a membrana das células que eles hospedaram. Esses vírus são chamados de envelopados, tá ok? São vírus envelopados, como se fosse um envelope de membrana. Lembrando sempre que essa membrana não é deles, né? Eles pegaram da célula que foi, digamos, escravizada, né? Que foi... E aqui, como na última linha, uma curiosidade para você, que aqueles vírus que atacam bactérias são chamados de bacteriófagos. É uma classificação que a gente vai ver mais adiante, você vai ter um momento especial só para bacteriófagos. Então não esqueça, vírus não tem célula, acelular, ultramicroscópico. Basicamente ele é feito de uma cápsula de proteína com material genético dentro. Em algumas exceções, eles podem ter uma membrana, tá? E por isso sendo por isso chamados de envelopados. Ok? Muito bom. Aqui nessa imagem, você está vendo alguns tipos de vírus de acordo com o seu tamanho, certo? Do maior para o menor. Como você pode ver aí na primeira imagem, né? Você está diante de um Ebola vírus, ok? Que, se comparado, por exemplo, com o vírus do mosaico do tabaco, ele é muito maior. Tudo bem? Aqui, olha, 970 nanômetros, enquanto que o do tabaco vai ser só 300 a 15 por 15 nanômetros. Tudo bem? Então essa imagem basicamente só para você ter uma ideia da variedade e você já vê de cara que eles vão ter formas diferentes, composições químicas diferentes e, claro, hospedeiros diferentes. Os vírus costumam ser muito específicos, tá? Estamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho, prometi que ia ser um vídeo rápido, né? Como nós já comentamos aqui, os vírus têm uma estrutura, olha, o vírus mais simples vai apresentar basicamente essa estrutura aqui, essa caixa, é feita de material proteico, chamada de, olha aqui é o nome, capsídeo, tá? Dentro do capsídeo, você já sabe, material genético. Material genético dentro do capsídeo, a cápsula proteica. Quando você leva em consideração tudo isso aqui, ou seja, a cápsula de proteína, como você está vendo aqui, olha, a cápsula de proteína feita de várias proteínas formando o capsídeo, e lá dentro o ácido nucleico. Quando você pega esse conjunto aqui da cápsula, mais o material proteico lá dentro, você chama tudo isso de nucleocapsídeo. Nucleocapsídeo nada mais é do que você está falando de todo o conjunto, capsídeo mais material genético no seu interior. Beleza? Ok, continuando. Vírus envelopado. Nós já falamos sobre vírus envelopado agora e você já sabe o que é um vírus envelopado. Você sabe que é um vírus comum, está aqui o seu núcleo capsídeo, ou seja, o capsídeo material genético dentro, e você sabe que esse vírus envelopado está envolvido, está guardado por uma membrana nuclear, por uma membrana plasmática, membrana de uma célula, da célula que ele hospedou, tá? Que ele, parasitou, ok? Então, no núcleo envelopado você vai ter o capsídeo, o material genético lá dentro, mas todo esse conjunto está guardado por uma membrana, a membrana que veio da célula que foi parasitada. Olhando a imagem na nossa tela, você está vendo, olha, esse vírus aqui em questão, você vai considerar como o vírus mesmo, né, essa estrutura aqui desenhada em verde, que nada mais é do que o capsídeo, ou seja, a estrutura proteica do vírus, lá dentro o seu material genético, e olha aqui ao redor, olha, por fora, você está vendo claramente, se você olhar com atenção, você está vendo uma dupla camada de lipídios com proteínas. Uma bicamada lipídica com proteínas inseridas, membrana plasmática. Então, é um vírus aqui envelopado, ele está guardado dentro desse envelope de membrana. Lembrando que essa membrana não é originalmente dele. Ele pegou emprestado, né? Ao sair da célula que ele parasitou, ele acabou tomando essa membrana para ele, né, se envolvendo nela. Bom, nosso slide já foi comentado. O envelope consiste principalmente em duas camadas de lipídios derivados da membrana plasmática da célula hospedeira, ok? E em moléculas de proteínas virais,
específicas para cada tipo de vírus. Comentei agora com você que cada vírus ele é muito específico, então é claro que ele vai ter suas proteínas específicas. Bom, esse slide ele faz um breve comentário sobre as 3 hipóteses. Afinal, nós não sabemos ao certo como os vírus surgiram. Como nós não sabemos de que modo eles surgiram, há 3 hipóteses para isso, tá? Vamos lá. A origem dos vírus. A hipótese atual propõe que os vírus surgiram de formas independentes em múltiplas ocasiões. E apesar de haver alguns grupos de vírus que são monofiléticos, eles não se encaixam na metáfora da árvore da vida. Que é quando nós formos trabalhar os reinos, nós vamos ver o que é essa metáfora da árvore da vida. 3 hipóteses principais tentam explicar a origem dos vírus, e elas podem ser mutuamente exclusivas. Primeira hipótese, os vírus teriam surgido de uma molécula de RNA logo no início da vida, assim como as células, de forma independente, e teriam evoluído com elas, parasitando-as. Então, essa primeira teoria diz que quando a vida começa a se organizar, e nós vamos ter um vídeo sobre a origem da vida, quando surgem as primeiras células, acredita-se que, juntamente com essas primeiras células que surgiram, moléculas de RNA acabaram conseguindo organizar, acabaram conseguindo montar, como é que eu vou dizer assim, orientar a formação de proteínas que criariam os primeiros capsídeos com material genético dentro. Seria algo paralelo às primeiras células que surgiram. Então, esses primeiros vírus teriam parasitado essas primeiras células. Primeira teoria. Segunda teoria. Os vírus teriam derivado de trechos de DNA ou de RNA das células. E esses trechos adquiriram a habilidade de replicação e formação de um envoltório proteico protetor. Assim organizados, teriam escapado da célula hospedeira. Nessa segunda hipótese, as primeiras células surgem e, de alguma forma, dentro dessas primeiras células, fragmentos de DNA ou de RNA acabaram codificando a formação de proteínas de cápsula, formando os primeiros vírus dentro das células. Primeira teoria, o vírus surge à parte, junto com as células, né, em conjunto, e parasita. No segundo, os vírus vão surgir dentro da célula, por moléculas de RNA ou DNA que acabaram adquirindo essa capacidade. Tudo bem? E depois, claro, se tornaram independentes das células assim, não é mais necessário viverem só dentro delas. Eles parasitam as células, vão parasitar as células apenas para se multiplicar. E a última teoria, os vírus teriam derivado de células que sofreram regressão. Essa é bem interessante, presta atenção. Perdendo suas partes características e ficando apenas com o material genético e uma estrutura protetora ao redor. Esta é das 3 hipóteses descritas, é considerada a menos possível. O que diz essa hipótese, essa terceira? Ela diz que você tinha uma célula primitiva e que, por algum motivo, por conta da seleção natural, que é um outro vídeo, essa célula foi perdendo, no caso, membrana, foi perdendo suas organelas, foi perdendo seu citoplasma, restando apenas desta primeira célula, desse primeiro grupo de células, o material genético e algumas proteínas para guardá-lo. Né? E mas, como deixa bem claro aqui nessa nossa explicação, dificilmente teria acontecido assim. Ok? Então, são as 3 teorias. Os vírus vão surgir junto com os primeiros seres unicelulares e acabam parasitando. Ou os vírus surgem dentro dos primeiros seres unicelulares e acabam, digamos assim, saindo deles e começando a parasitar outras células. Ou foi uma célula que acabou regredindo. Ela já tinha sua membrana, seu citoplasma e perde tudo isso. São 3 teorias interessantes. Né? Temos que ver. Né? Só o tempo, talvez, e a ciência poderá dizer qual delas é digamos, a mais adequada. Bacteriófagos. Como nós comentamos logo no primeiro slide, você já sabe, os bacteriófagos, olha, bactério, bactéria, nada mais são do que vírus que parasitam, eles atacam células bacterianas, as nossas amigas bactérias que são unicelulares, tá? Vamos acompanhar aqui o nosso slide, ó. Como vocês podem ver, os bacteriófagos podem ser vírus de DNA ou RNA, ou seja, dentro do capsídeo pode ter DNA ou pode ter RNA. Perfeito. Eles só infectam organismos procarióticos. Se você lembrar dos primeiros vídeos que nós trabalhamos, né, as principais características dos seres vivos e resumo dos seres vivos, nos 2 nós abordamos essa questão do eucariótico e procariótico. Mas falando rapidamente, só relembrando, caso você tenha pego esse vídeo agora, eucarióticos são todos os seres
cujo o núcleo das células está delimitado por uma membrana nuclear. Antiga carioteca, certo? No caso, os procarióticos são aqueles seres que não têm essa membrana. Então, o que é que você vai ter? O material genético todo espalhado no citoplasma. Isso é muito característico das bactérias. Então, por isso que ele fala, se ele é um bacteriófago, ele é um vírus de bactéria. Então, naturalmente, se as bactérias são procarióticas, ele vai atacar apenas organismos procariotos, ok? Os bacteriófagos, se você olhar aqui na imagem abaixo, à sua direita, você vai ver que ele parece uma sonda espacial, certo? Você vai ter assim a sua cápsula, né, dividida em cabeça, em bainha contrátil, a cauda. Lá dentro vai ter o DNA ou RNA, depende do bacteriófago, mas você vê que ele não é um vírus envelopado, ele não tem membrana, ok? Isso é importante. Tanto que a terceira linha aqui de observação fala, são formados apenas pelo núcleo capsídeo. E você já sabe o que é o núcleo capsídeo. Núcleo capsídeo é quando eu considero o capsídeo e o material genético que está lá dentro. Tá? Não considero um envelope no caso dos vírus envelopados. Todos os bacteriófagos têm apenas o capsídeo e o núcleo capsídeo. Tá? Por favor, eu vou te pedir agora nesse momento que dê um pouco de atenção à imagem que está à sua esquerda. Certo? Nesse momento, deixa ela reiniciar um GIF, né? Você vê o bacteriófago chegando até a bactéria. Observe que ele injeta seu material genético dentro da bactéria aqui, ó. O capsídeo se perde, esse material genético se multiplica dentro da célula, promovendo a formação de novos vírus. Ou seja, o vírus, por não ter uma célula, ele vai escravizar a outra célula. Observe que ele está atacando a bactéria nesse momento e utilizando o metabolismo interno, o metabolismo intracelular da bactéria, para poder produzir mais vírus. Ok? Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Mais adiante nós vamos ver como é que se dá este ciclo